Olá, eu saúdo a todos neste dia 23 de junho de 2023, uma sexta-feira, portanto, dia de estudo bíblico aqui na Comunidade Cristo de Porto Alegre. Eu sou o pastor Reinaldo e vou conduzir mais um estudo na série que estamos desenvolvendo sobre os personagens bíblicos. Bom, mas vamos ao nosso personagem, né? Quem é ele? Quem poderia ser a não ser João Batista? Sim, exatamente também por causa das festas juninas, né, que lembram também o dia de São João, como ele é conhecido no calendário litúrgico da igreja. É claro que hoje as festas juninas espalhadas por todo o Brasil, elas são festas folclóricas que em nada lembram o personagem João Batista. Por isso, nós também não vamos nos deter nas festas folclóricas. O nosso foco vai estar centrado unicamente nesse personagem bíblico, João Batista, aquele que preparou o caminho para a vinda do Salvador Jesus. E nós queremos considerar aspectos da vida dele. E eu inicialmente vou destacar 4 momentos na vida de João Batista. O anúncio do seu nascimento, o seu nascimento propriamente dito, a sua missão aqui na terra e também a sua morte. Então, esses 4 momentos na vida de João Batista eu quero destacar no estudo de hoje e depois também especialmente ressaltar o testemunho que João Batista deu a respeito de Jesus. João Batista, ele era primo de Jesus, né? Logo vamos ver os detalhes disso, mas ele tem consciência da missão. E eu quero terminar mostrando que nós, como cristãos, ainda continuamos preparando o caminho para que Jesus chegue perto da vida de outras pessoas. Ok? Então, eu vou me basear bastante no Evangelho de Lucas. Então, também convido você a abrir a sua Bíblia, a tomar sua Bíblia e acompanhar, então, este estudo. Vou também citar outros textos, mas basicamente os 3 primeiros capítulos de Lucas, que relatam o nascimento de Jesus e, paralelamente, também mostram o nascimento, a promessa, o anúncio, a promessa e a missão deste personagem diferente, né? Sem dúvida um personagem diferente, João Batista, ok? Então nós começamos com o Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lá nós temos o relato do anúncio do seu nascimento. E o evangelista Lucas começa dizendo que o sacerdote Zacarias, coube ao sacerdote Zacarias, por sorteio, o privilégio de, digamos, entrar no santuário para queimar o incenso. Então, este sacerdote, havia em Jerusalém muitos sacerdotes, e os sacerdotes tinham assim uma vida normal, né? Dentro da estrutura administrativa que havia entre o povo de Israel. E então sempre havia um sumo sacerdote e eram feitos sorteios para que os sacerdotes ministrassem no templo. E aí, por sorteio, coube ao sacerdote Zacarias queimar o incenso no templo. E enquanto ele entrava no templo, o povo ficava aguardando do lado de fora. E conforme Lucas relata, o povo permanecia em oração. Só que nesse momento aconteceu algo diferente. Tanto é que Zacarias se demorava para sair. E enquanto ele estava no templo, no santuário, apareceu-lhe o anjo Gabriel.
Aquele mesmo anjo que posteriormente apareceu a Maria, anunciando que ela seria a mãe do Salvador. E o anjo Gabriel disse a Zacarias, porque ele era casado com Isabel, e ambos já eram idosos, e Isabel era estéril, e eles não tinham filhos. E aí o anjo anunciou ao sacerdote Zacarias: Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. E este será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Está lá em Lucas 1. E aí o sacerdote Zacarias, considerando a sua situação e a situação de sua esposa, ele entende, olha, isso não é possível. E ele duvida. Ele diz, como será isso? Como é que eu posso ter certeza disso? E aí o anjo Gabriel lhe diz simplesmente, olha, eu sou Gabriel e eu estou a serviço de Deus. E eu vim te dar essa boa notícia. Contudo, você vai ficar mudo. Você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas se concretizarem. E aí, quando Zacarias saiu do templo e não conseguia falar, o povo entendeu que ele tinha tido uma visão. Então, isso sobre um anúncio especial para um homem que teria uma missão especial. Aí, ainda no capítulo 1 de Lucas, vocês podem acompanhar lá a partir do verso 57, Lucas 1, a partir do verso 57, então nós temos o relato do nascimento de João Batista. Então, realmente, Isabel concebeu, ficou grávida e, passado o tempo da gestação, nasceu o menino. E aí a família, os familiares, amigos, vizinhos, se reuniram com esse casal porque entenderam que realmente Deus foi gracioso com esse casal e na velhice lhes deu a bênção de um filho. E aí todos começaram, como acontece ainda hoje em dia, né? Qual vai ser o nome desse menino? E as sugestões da maioria eram que ele se chamasse Zacarias, por causa do seu pai. Mas imediatamente a mãe disse não, ele não vai se chamar, ele vai se chamar João. E aí, para surpresa geral, as pessoas reagiram, mas como? Não tem nenhum parente, não tem nenhum familiar com esse nome. E aí pediram ao pai. E aí o pai pediu uma tabuinha, né, onde eles escreviam, né, uma lousa de pedra, provavelmente, e escreveu, seu nome será João. E aí todos admirados diziam uns aos outros, o que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Quer dizer, as pessoas ao redor entenderam, olha, esse menino vai ser especial. E aí no final do primeiro capítulo de Lucas, verso 80, está escrito assim, o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Então, já um detalhe especial ou diferenciado. Este menino crescia, se fortalecia e passou a viver nos desertos. Muito bem, isto sobre o anúncio e o nascimento de João Batista. Agora, alguma coisa sobre a sua missão. E aí nós vamos para o capítulo 3 de Lucas, porque esse é um momento de estudo bíblico. Então vamos conferir o que a palavra de Deus registrou a respeito da missão de João Batista. Não sabemos exatamente quanto tempo ele viveu lá no deserto, contudo, o capítulo 3, lá no verso 2, diz assim, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. A palavra de Deus veio a ele. E ele, João, percorria toda a região
nas imediações do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E aí muita gente vinha ter com João Batista. Cumpriu-se então, e o evangelista Lucas relata, que com a pregação de João Batista, aliás, todos os evangelistas ligam João Batista àquela profecia que havia sido feita por Isaías e também por Malaquias. Em Isaías capítulo 40, nos versos 3 e 4, Isaías 40, versos 3 e 4, lá está a profecia a respeito de João Batista, e diz assim: voz do que clama no deserto. Quem é ele? Ele é uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas, todos os vales serão aterrados, e todos os montes e colinas serão nivelados, os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Isso acontecia politicamente quando um dos reis, uma das autoridades do império, se dirigia a uma cidade. O caminho era preparado, os caminhos tortuosos eram nivelados. E agora, numa outra perspectiva espiritual, o profeta Isaías, ou Deus, através do profeta Isaías, anunciando a vinda de João Batista, ele enfatiza isso, né? Preparem o ambiente. Ele é aquele que vai preparar o ambiente, vai preparar, nivelar os caminhos para que entre e venha o Rei da Glória, né? Jesus, o Salvador. E Lucas, então, ainda relata alguma coisa sobre a pregação de João Batista, como ele batizava as pessoas, e ele as batizava com água, como ele diz, mas fazendo uma referência também a rituais de purificação que havia em Israel. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente observa muitos rituais de purificação, e João Batista enfatiza isso. Arrependam-se, ali está, e depois vocês vão ser batizados como sinal de que vossos pecados estão e são perdoados. Arrependam-se e passem por esta purificação nas águas do Rio Jordão. Mas ele depois deixa bem claro que Jesus vai batizar com o Espírito Santo. O batismo que Jesus ordena é o batismo que nos limpa e nos purifica de todos os pecados. Ele diz isso lá no verso 16. Eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas, ainda falando da missão de João Batista, ele lembra que João Batista também, na sua missão, ele acusou muitos pecados. Ele inclusive acusou os pecados dos sacerdotes. Vejam, ele era da linhagem dos sacerdotes. Ele era um futuro sacerdote, porque o sacerdócio, ele era familiar. Tanto seu pai Zacarias como sua mãe Isabel, eles eram distantes descendentes de Arão, o sacerdote. E então ele também seria um dos futuros sacerdotes. No entanto, para preparar o caminho do Senhor, ele sai da sua estrutura religiosa em Israel, e ele inclusive aponta os pecados dos sacerdotes, porque havia também muita corrupção no meio religioso em Israel. Tanto João Batista como Jesus acusam isso. Mas João Batista vai mais longe, ele também acusa pecados cometidos por autoridades, abusos, e entre estes ele acusa o pecado do rei Herodes, que cometeu adultério, casando com aquela que tinha sido mulher do seu irmão, e inclusive sua própria sobrinha, né, Herodias.
E por isso João acusa o pecado dele e Herodes o coloca na prisão. Tá? E nós depois sabemos, logo vamos falar disto. Mas o detalhe significativo da missão de João Batista é apresentar Jesus. E Jesus aparece a João Batista lá no Rio Jordão e pede: batiza-me também. E Lucas apenas relata assim: e aconteceu que enquanto ele orava, ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Eu tenho prazer em ti, a voz do Pai, que assim anuncia seu Filho para a missão que ele viria de realizar aqui na terra. Sobre a morte de João Batista, né? Os evangelistas, eles não relatam diretamente a morte de João Batista, mas eles falam da morte dele por tabela. E eu vou agora voltar para o Evangelho de Marcos. Né? Tanto Marcos como também Mateus e Lucas relatam a morte de João Batista. Mas como eu disse, por tabela. O que estava acontecendo? A pregação de Jesus, né? João já está preso, mas a pregação de a pregação de Jesus começou a causar impacto em toda aquela região. Aliás, João Batista já estava morto, não só preso, já estava morto. E a pregação de Jesus impactava as pessoas e também as autoridades. E aí muitos se perguntavam: quem é esse Jesus? Né? Por causa dos milagres que ele realizava, por causa do seu ensino, que era um ensino diferente do ensino dos líderes religiosos. E aí o rei Herodes, as pessoas diziam: será que ele é Elias? Será que ele é algum profeta que ressuscitou? E aí João Batista disse: olha, eu acho que ele é... eu estou confundindo os nomes. O rei Herodes disse: eu acho que ele é João Batista que ressuscitou. Porque o rei Herodes continuava com remorso, porque ele deu a ordem para a morte de João Batista. Foi naquele evento em que a filha de Herodias dançou na presença de todos. O rei se agradou em meio àqueles banquetes de luxúria, e então disse para a filha de Herodias: olha, pede-me o que você quiser, nem que seja a metade do meu reino e eu vou te dar. E aí ela corre para a mãe Herodias e pergunta: o que eu vou pedir? E Herodias, que também estava incomodada com a pregação de João Batista, disse: pede ao rei que ele te dê numa bandeja a cabeça de João Batista. E assim foi morto este grande personagem, com 31 anos de vida, né? Bem novo, mas ele cumpriu a sua missão. Ele preparou o ambiente para o Filho de Deus realizar a salvação de toda a humanidade. Então, esses 4 destaques: seu anúncio, o anúncio do seu nascimento, o seu nascimento, a sua missão e a sua morte. E agora, nesta segunda parte, eu quero destacar mais alguns aspectos, especialmente lembrando o que João Batista disse a respeito de Jesus, porque isso é bem importante. E aí eu vou para o Evangelho de João, capítulo 1. Então você também pode buscar o Evangelho de João, lá no capítulo 1, alguns destaques sobre o que este homem disse a respeito de Jesus. Como eu disse antes, ele era primo de Jesus, porque Maria, mãe de Jesus, e Isabel, mãe de João Batista, eram primas. Tá? Então, vamos dizer assim, Jesus e João Batista eram primos em 2º grau. Tem até aquele lance quando Maria estava grávida, depois do anúncio do anjo, ela foi visitar Isabel, lembram? E quando ela entrou na casa de Isabel,
e saudou Isabel, a Isabel diz que a criança no seu ventre estremeceu. E Isabel disse para Maria: que honra para mim receber a mãe do meu Salvador, porque o menino no meu ventre, ouvindo a tua saudação, estremeceu. Tem também aquela palavra no anúncio, quando o anjo disse a Zacarias que esse menino seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Mas vamos ao testemunho de João Batista a respeito de Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, lá a partir do verso 19. Então, o título, inclusive, é O Testemunho de João Batista. E isso também está em Mateus, em Marcos e em Lucas. Os 4 evangelhos registram isso. O que aconteceu? Os líderes religiosos, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os anciãos, começaram a ficar incomodados com a pregação de João Batista lá no deserto, porque ele reunia multidões que iam ouvi-lo e eram por ele batizados. E entre estes também havia sacerdotes, também havia pessoas, digamos assim, do clero institucionalizado em Israel. E aí o testemunho de João acontece porque os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: afinal, quem é você? Né? Quem é você? E João Batista então responde, está lá no verso 20. Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Porque ficou aquela expectativa: será que ele é o Messias? Considerando tudo que ele dizia e fazia, o jeito dele viver, será que ele é o Messias? E João Batista deixa claro: eu não sou o Messias, tá? Eu não sou o Cristo. Então, a primeira afirmação importante de João Batista a respeito de Jesus. A outra, que eu já destaquei antes, João repete: eu batizo com água, mas no meio de vocês, isso está lá no 26, no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim. Eu não sou digno sequer de desatar as correias das suas sandálias. Ele é mais poderoso do que eu, né? Então, uma referência ao Salvador que ele estava apresentando. Mas a apresentação, eu diria, mais significativa que João Batista fez a respeito de Jesus está no verso 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aliás, eu estou lendo do Evangelho de João. Lembrar que o evangelista João não é o João Batista. Acho que isso fica claro, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa era uma linguagem que todos os judeus entendiam, por causa do cerimonial do sacrifício do Cordeiro no culto do Antigo Testamento pelos pecados da humanidade, para a purificação dos pecados. Agora João Batista anuncia aquele que é chamado de Cordeiro de Deus, que vai ser sacrificado pelos pecados de todos. E o mesmo evangelista João, lá, quando ele escreve as suas 2 epístolas, na primeira epístola ele lembra que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, nos purifica, nos limpa de todo o pecado. Está em 1 João capítulo 1, verso 7. Sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado. Outro testemunho que João dá a respeito de Jesus está no verso 32 de João 1. Eu vi descer do céu como pomba, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu vi isso, eu dou testemunho, eu ouvi a voz do Pai que diz: este é meu Filho amado. Eu vi o Espírito na forma corpórea de uma pomba pousar
sobre ele. E aí, no verso 34, um pouquinho adiante, ele completa: pois eu mesmo vi e dou testemunho que ele é o Filho de Deus. Então, esse é o testemunho, assim, extraordinário deste personagem João Batista, que não apenas prepara o ambiente, mas ainda afirma com toda a convicção, pelo que ele viu, pelo que ele ouviu, ele é o Filho de Deus. Só que chegou um momento, né? Chegou um momento na vida de João Batista que ele também fica inseguro, né, a respeito de se Jesus de fato é o Messias. Isso está lá em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Perdão, é Lucas capítulo 7, por isso que eu não estou achando aqui. Lucas capítulo 7, a partir do verso 18. E quando João é preso, quando o rei Herodes lança João na prisão, lá na prisão João começa a lutar com suas dúvidas. E será que realmente é assim? Será que realmente Jesus é o Messias que eu anunciei, cuja vinda eu preparei? E aí ele manda 2 de seus discípulos perguntar a Jesus: és tu aquele que estava para vir ou é preciso esperar um outro? E observem a resposta que Jesus dá. Ele simplesmente diz: voltem e anunciem a João. Isso está em Lucas 7, verso 22. Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Essa é a resposta, então, que levam até João Batista, né? Ou seja, o que está acontecendo, diz Jesus, prova que eu sou o Messias. Bom, irmãs e irmãos, eu estou chegando no final do horário estabelecido. Muito pode ser dito a respeito da missão deste homem, da vida deste homem tão diferente, morador dos desertos, que se alimenta das coisas do deserto, que mora em caverna e assim por diante. Mas um homem que no plano de Deus foi usado para que ele preparasse o ambiente para a vinda do Messias, do Salvador. E para encerrar e concluir esse estudo, eu só queria lembrar uma coisa, de que você e eu também somos usados por Deus como precursores, como preparadores de caminho para que Jesus chegue ao coração de outras pessoas. De certa forma, essa função do precursor, ela continua hoje. Quando nós damos testemunho de Jesus, quando nós dizemos, eu creio nele como Messias, eu reconheço nele o verdadeiro Filho de Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que me substituiu e pagou pelos meus pecados, que morreu em meu lugar, que ressuscitou para me garantir o perdão e a vida eterna. Eu creio nesse Jesus, e é esse Jesus que eu apresento para você. Então lembre-se, ao analisar e relembrar a vida e a trajetória de João Batista, lembre-se que ainda hoje você pode preparar o caminho para que alguém conheça Jesus. Não deixe de dar o seu testemunho. Era isto por hoje, um grande abraço a todos, a bênção de Deus a todos, e na próxima sexta-feira estaremos de volta para falar de mais um personagem da Escritura Sagrada. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos. Amém.